Aqui é João Biavasque, mais um vídeo sobre o desconcerto do mundo, de Gustavo Corsão. Hoje eu vou contar uma verdade inconveniente sobre a prática do bem. Ela não traz felicidade. É complicado. Nós devemos nos livrar dessa ideia ingênua de que fazer o bem traz felicidade ou afasta o mal. Gustavo Corsão diz que é isso mesmo. Ingenuidade e otimismo, uma moral muito simples. Se nós concordarmos que isso é verdade, concordarmos com o autor, qual a implicação prática para a nossa vida? Conhecida uma verdade, devemos obedecê-la. Paramos de fazer o bem não importa ser bom, ou é a busca da felicidade que não faz sentido e não devemos buscar a felicidade. Buscar a felicidade ou fazer o bem. Esse é o dilema. É um dilema verdadeiro? É um falso dilema? Nós vamos enfrentá-lo ou vamos fugir dele? Então vamos tentar resolver o dilema com a ajuda de Gustavo Corsão, nosso autor brasileiro que deveria ser vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, segundo Manuel Bandeira, por essa obra, né? O Desconcerto do Mundo. Então, chegamos ao quarto tópico desse ensaio. O título é Faze o bem e serás feliz. No vídeo anterior, o vídeo 3, que vai aparecer aqui em cima, nós vimos que o desajuste, o desconcerto do mundo, ele tem variadas formas e aspectos. Não é algo simples, é complexo. E que cada pessoa que se concentra em um dos aspectos dessa desarmonia pensa que encontrou um remédio para todos os desatinos do mundo, né? Então, esse é o caso do mito do progresso, da economia política marxista, da eugenia nazista, né? Entre outros desatinos ou remédios amargos, né? No fim, vai dizer Corsão, a busca do remédio multiplica o desconcerto. E agora Corsão abre o tópico reafirmando que no mundo não há remédio para o desajuste, né? Fazer o bem não é remédio, não traz a felicidade. Esse é o ponto. E aí? Tu estás em busca da verdade? Então te inscreve no canal. Quer te livrar de ideias ingênuas como essas? De que o mundo é absurdo, a caravana do progresso vai nos redimir, ou de que o homem será feliz se praticar o bem. Essas ideias são ingênuas. Tem coragem de enfrentar um autor que nem Guilherme Corsão, que afirma que isso é ingenuidade. Pode até trazer mais desajuste, desconcerto para o mundo, agir de acordo com essas ideias ingênuas. Então, se tu busca isso aí, te inscreve no meu canal e vamos conversar. Comenta o que tu acha, eu vou responder. Então, a playlist do Desconcerto do Mundo tá lá, vai aparecer aqui também. E se tu achas que todo mundo deveria saber que fazer o bem não traz felicidade, que o mundo não é absurdo e que a caravana do progresso não vai nos redimir, compartilhe o vídeo, né, com pessoas que tu acha que não tem medo dessas verdades. E no final, se achar que esse vídeo foi bom, curte. Muito obrigado. Uma verdade inconveniente. Livre-se da ingênua ideia de que o homem será feliz se praticar o bem. Não tem como não lembrar daquele filme Al Gore, né? Acho que era esse título, Uma Verdade Inconveniente. Era o aquecimento global. Engraçado. Se eu estou bem lembrado, era o aquecimento o grande problema, né? É uma verdade fartamente evidenciada e provada, né? Pelo perdedor da eleição naquela época, ele perdeu para o Bushinho. E essa verdade parece que não é mais, né? Agora não é mais aquecimento global, é mudança do clima.
Talvez devêssemos nos preocupar com verdades outras, um pouco mais profundas. E o ambientalismo é um daqueles exemplos ali de soluções muito parciais, né? Para quem encontra um aspecto ali, que encontra uma solução para um aspecto do desconcerto e extrapola esse remédio achando que vai consertar o mundo inteiro, né? E acaba multiplicando os desajustes. Então, esse título aqui remete um pouco a esse tipo de desconcerto risível, né? Ou dos mais cômicos desconcertos, que é acreditar que um remédio para um aspecto da realidade, que pode até fazer sentido, vai curar o mundo inteiro. Né? Isso ia acabar trazendo mais desajustes. Até o do ambientalismo é menos grave, né? Do que a eugenia ou a economia política marxista que levou a campos de concentração. Mas não dá para brincar. Então, a verdade inconveniente é aqui que Corsão traz é fazer o bem não traz felicidade. Se nós concordarmos que fazer o bem não traz felicidade, qual é a consequência prática para a nossa vida? Verdade conhecida, verdade obedecida. Vamos chegar num dilema aqui, né? Devemos deixar de praticar o bem ou deixar de buscar a felicidade? É o segundo, né? Ou então a gente vai fugir do dilema e dizer que o Corsão está errado. Temos essas opções. Aqui é o trecho que o Corsão abre, com que o Corsão abre o tópico Fazei o bem e serás feliz. Esse é o título do tópico. Então, na verdade, o que dói especialmente nessa desconformidade entre o homem e o mundo é o agudo sentimento, o fino instinto que nos diz, apesar do alarido de alguns otimistas, que não há no mundo remédio, dispositivo, solução para o desajuste. Não há. Não há esse remédio. Essa é a verdade. Então não adianta fazer o bem, não adianta combater o aquecimento global, nem depois mudar ele de nome, dizer que é mudança do clima. O desconcerto é mais profundo, é mais complexo. Ele vai apontar, então, alguns contrapontos a essa moral tão simples, que diz que o homem bom afasta de si o mal e encontra a felicidade. Fazei o bem e serás feliz. Essa ideia é ingênua. A verdade, até surpreendente, inconveniente, que Corsão traz aqui, é embasada em 3 pontos, 3 argumentos, 3 referências a princípio. Primeira, Eclesiastes. É uma referência, palavra de Deus. O sábio vê diante de si, enquanto o louco anda às apalpadelas. Mas bem sei que ambos terão a mesma sorte, e digo comigo mesmo, esta é a sorte do louco, esta será a minha. De que me vale então a sabedoria? Outro. E aqui temos um vídeo. Já nos dedicamos a esse poema de Camões. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando assim alcançar o bem tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Então, Camões também percebe que não há essa relação, né? Os bons passam graves tormentos. E Jó, esse trecho aqui, e aqui uma citação literal E o terceiro contraponto, a ideia de que fazer o bem traz felicidade,
Vem do livro de Jó. Discorsão. Os amigos de Jó também quiseram explicar com o pecado atual de Jó, seus horríveis sofrimentos. Mas o justo homem lhes atira em rosto, in your face, a flagrante injustiça do mundo e deles. Não tereis jamais interrogado os viajantes? Ignorais o testemunho deles? Pois sabeis que no dia das desgraças os maus serão poupados. Pois não sabeis que os maus serão poupados no dia das desgraças? Então, Eclesiastes, Camões e Jó. Bastam essas três referências para amparar o argumento de Corsão, de que a ideia de fazer o bem e ser feliz e afastar o mal é ingênuo, ou não? Vamos enfrentar esse dilema? Bom, essa questão assim é complicada, né? A gente ouve e fala mesmo isso, né? Na verdade, outros grandes pensadores vão dizer. E precisa definir o que é a felicidade, né? Mas o ponto aqui, assim, é que fazer o bem não resolve esse tipo de desajuste de que Corsão está falando. Não é que a gente não deve buscar a felicidade, mas nesse sentido aqui, né, aparentemente teríamos de abrir mão da busca da felicidade, porque abrir mão de fazer o bem é uma coisa que seria se render ao mal, né? Esse ponto que ele vai explorar na sequência e eu pretendo abordar em outro vídeo. A ideia aqui é só colocar essa questão. Se a gente, ao deparar com essa afirmação de Corsão, de que fazer o bem não traz felicidade, não afasta o mal, nós vamos fugir da solução desse dilema, discordar do autor, né? Nos agarrar em preconceitos. Corsão deve ser uma pessoa do mal para estar falando isso, ou ficar com preguiça de pensar, de aceitar que pode haver uma verdade inconveniente aqui, que a nossa ideia anterior era ingênua, otimista, simples demais. Então esse é o ponto. Abandonemos essa ideia de que ser bom traz felicidade e afasta o mal, sem ingenuidade. E continua, esse tópico não terminou ainda. Quem quiser pode se inscrever para receber as notificações dos próximos vídeos. Esperamos seguir numa boa frequência. Valeu!